Boa noite, senhores e senhoras e todos os servidores dessa casa. Inicialmente, quero me apresentar, sou Edivaldo Souza Araújo e, na qualidade de presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Hortolândia, tenho a honra de conduzir os trabalhos da presente audiência pública. O objetivo desse encontro é a discussão dos projetos de lei de números 199/2025, que institui o Plano Plurianual PPA do município para o quadriênio 2026-2029, e o 224/2025, que trata da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício de 2026. Ambos os projetos são de autoria do Poder Executivo. A realização dessa audiência cumpre o disposto do artigo 44 da Lei Federal número 10.257, de 2001, Estatuto da Cidade, e do inciso 1 do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Para contextualizar, o projeto de lei 199/2025, o PPA, estabelece para o período de 2026 a 2029 os programas, objetivos, indicadores, valores e metas da administração pública municipal. Ele abrange as despesas de capital e os programas de duração continuada, em conformidade com o artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, compreendendo todos os órgãos da administração direta e indireta dos poderes executivo e legislativo. Já o projeto de lei 224/2025, a LOA, estima a receita e fixa a despesa do município de Hortolândia para o exercício de 2026, no valor total de R$ 1.972.686.000. Esse montante está assim distribuído: R$ 1.761.075.000 para o orçamento fiscal e da Seguridade Social Administrativa Direta e R$ 211.611.000 para o orçamento da Seguridade Social destinado ao Instituto de Previdência Municipal. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome da Comissão de Finanças e Orçamento, eu agradeço a participação de cada um. Informo que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pelo site da Câmara Municipal no endereço www.hortolândia.sp.leg.br. Na condição de presidente da comissão, faço um agradecimento especial aos vereadores que compõem: vice-presidente Luiz Carlos Silva Meira, secretário Cícero César Brasil e Carlos Rodrigues de Oliveira. É fundamental registrar que a audiência pública é a principal ferramenta de participação da sociedade na construção das leis, conforme determina o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem a realização de debates como este, na fase de instrução do processo legislativo, do PPA e da LOA, a legitimidade e a própria legalidade das leis ficam comprometidas. Desejo que tenhamos uma excelente e produtiva audiência pública. Gostaria de ressaltar e justificar a ausência dos membros da comissão: vereador Carlos Rodrigues de Oliveira, que está em agenda externa, Cícero Brasil, que está nos representando em Brasília, e o Luiz Carlos Silva Meira, que também teve um compromisso, não pôde ficar. Quero aqui aproveitar e cumprimentar os nossos vereadores companheiros, vereador Jonathan, vereador Clemilton, a Roberta também, que se faz presente, e mais uma vez agradecer a presença de todos. Aproveito para convidar para fazer parte da mesa aqui o nosso secretário de Finanças, Bonadil, e o secretário adjunto, que já se encontra aqui, o Eduardo. A apresentação será conduzida pelo Eduardo. Boa noite a todos os presentes, e agradecer o vereador, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Edivaldo, todos os demais vereadores presentes, todo mundo aqui presente nesta audiência, quem também está nos acompanhando pela internet. Nós temos aqui um momento extremamente importante, que é a apresentação do projeto de lei do Plano Plurianual 2026-29 e também
da lei orçamentária anual, do projeto de lei orçamentária anual para o ano que vem, né? Importante ressaltar aqui que se faz importante, necessária essa audiência conjunta desses dois importantes projetos de lei do sistema orçamentário da cidade, porque este ano, excepcionalmente, o projeto da Lei de Diretriz Orçamentária, que nós apresentamos no primeiro semestre, ele não apresentou os anexos das metas de todos os programas e ações orçamentárias. Isso porque essas metas seriam apresentadas aqui no plano plurianual, né? Então, a Lei de Diretriz Orçamentária para 26 ainda era uma lei apenas com as diretrizes mais gerais do orçamento e todos os anexos aqui com as respectivas metas, indicadores, metas quantitativas para a lei orçamentária estariam apresentadas no plano plurianual. Então, daí a importância da gente estar realizando de forma conjunta essa audiência do PPA e da lei orçamentária. Queria rapidamente aqui passar um pouco algumas questões importantes dessa apresentação. Nós vamos estar discutindo aqui o planejamento, a importância do planejamento na gestão, as nossas receitas, despesas, os principais investimentos e a participação cidadã na discussão do PPA, né? O PPA, a gente vai apresentar aqui, tem um papel importantíssimo, porque é o principal instrumento de planejamento que a gente tem de médio prazo. É através do PPA que a gente faz um planejamento para 4 anos. Planejamento obrigatório, todos os municípios, estados, governo federal, tem que fazer o seu plano plurianual. E esse processo de planejamento, é importante que se diga, ele não se esgota com o PPA. Na verdade, o PPA ajuda a articular diversos processos de planejamento, como o plano diretor, aliás, se senhores tiveram audiência pública aqui do plano diretor da cidade, de Hortolândia, todo o planejamento estratégico de governo, as demandas da população que nós tivemos a oportunidade de buscar ampliação da participação através do PPA participativo. Então, nós temos que reunir tudo isso dentro do planejamento orçamentário e, principalmente, dentro do PPA, do plano plurianual. Então, é isso que a gente tem feito e só para deixar bem claro esse processo de planejamento na gestão pública, nós estamos discutindo sempre, e temos que discutir as diretrizes estratégicas do governo, os projetos prioritários, temos que buscar atender o que for possível dentro do plano plurianual, sem colocar no PPA, não vai para o orçamento, não tem como ir para as próximas leis orçamentárias se não tiver no PPA. Depois a LDO é importantíssima, porque ela dá as diretrizes orçamentárias e, finalmente, a lei orçamentária, que é o orçamento que a gente conhece, o orçamento propriamente dito. Então, essa discussão de planejamento, a gente sempre apresenta a todos, em todas as audiências que a gente faz, porque ela é importante para entender que, numa administração municipal, as dificuldades são grandes, são imensas. Nós temos demandas aí que são praticamente infinitas em todas as áreas, né? Educação, saúde, transporte, habitação, serviços para o meio ambiente, em todas as áreas nós temos muitas demandas, né? Mas os recursos financeiros são finitos, eles não são infinitos, né? Eles são dados, né? Os recursos que a gente consegue arrecadar através de impostos, taxas, as transferências da União, os convênios, enfim, são recursos finitos. Então, se a gente não planeja, nós não vamos conseguir executar nada. É fundamental o planejamento para definir prioridades e, a partir dali, alocar, colocar esses recursos no orçamento. Esse é o nosso grande desafio, né? Desafio constante. E para que a gente possa entender o PPA, mais especificamente, o plano plurianual, que a gente tem dito aqui que é importantíssima, uma ferramenta fundamental, a mais importante que tem no planejamento de médio prazo, o PPA ele tem que levar com ele, né, dentro do seu bojo, o diagnóstico dos problemas com os programas e as ações da cidade, uma definição de objetivos mais gerais dos programas, a definição da estrutura orçamentária, qual é a estrutura que vai depois aparecer nos orçamentos, nas leis orçamentárias, a definição, portanto, de programas, ações, os indicadores e as metas para os 4 anos, inclusive a sua ligação com as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um custo anual total dos programas, as fontes de financiamento, de onde vão vir os recursos para isso, e a gente não precisa
fazer no PPA o detalhamento das receitas e das despesas. Um detalhamento maior só vai acontecer na lei orçamentária. Então, isso é importante só para a gente ter uma noção, né, do que vai dentro do PPA. A LDO, a gente já passou por isso, são as diretrizes de cada orçamento, né, nós não vamos destacar aqui, porque isso já foi apresentado na casa, e a lei orçamentária anual, que a gente vai debater aqui, a lei orçamentária de 2026, estima receitas e fixa as despesas de forma detalhada para o ano de 2026. Então, é isso que nós vamos detalhar um pouco aqui. A estrutura toda do sistema orçamentário no Brasil, e Hortolândia se insere nesse contexto, você tem o PPA 2026 a 29, norteando, dando toda a estrutura orçamentária para as LDOs de 26 a 29 e para as leis orçamentárias de 26 a 29. É assim que se desenha todo o sistema orçamentário. Daí a importância do PPA. Né? Se os programas, se as ações não estiverem lá definidos no PPA, eles não podem ser incluídos numa lei orçamentária. Tem que estar primeiro definidos no plano plurianual. Importante destacar aqui com vocês, isso é fundamental a gente retratar aqui, as inovações que a gente foi implantando no PPA 2026-29 aqui na cidade de Hortolândia. Primeiro, uma articulação que foi produzida da Secretaria de Finanças com a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica para permitir um debate sobre a viabilidade da incorporação de projetos prioritários no PPA. Era importante conectar a Secretaria que traz a discussão da gestão estratégica com os projetos prioritários. Os projetos prioritários, dentro da sua viabilidade, teriam que estar sendo incorporados pelo PPA. Então, foi feita diversas rodadas de reuniões com a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica para esse fim. Uma outra questão importante foi a realização de 2 rodadas de reuniões com todas as secretarias da administração. Todas as secretarias tiveram pelo menos 2 reuniões com a Secretaria de Finanças para definir o quê? As ações prioritárias de cada área, de cada secretaria, aperfeiçoar a estrutura orçamentária, definindo melhor os programas, as ações e, principalmente, definindo melhor o sistema todo de indicadores e metas. Quais seriam os indicadores de cada secretaria e as metas de cada secretaria para os 4 anos. E a gente depois vai dar um breve exemplo aqui sobre isso. Também criamos um grupo de trabalho para a elaboração do diagnóstico do PPA. E quando a gente fala em diagnóstico, nós estamos falando uma análise de toda a situação, uma análise mais profunda da situação no município, do ponto de vista econômico, social, demográfico, ambiental e institucional. Então, nós fizemos uma análise que consta como anexo do PPA de toda a situação, todas as questões, todos os desafios da cidade para esse próximo período, né? Afinal de contas, esse diagnóstico ajuda a nortear todos os programas, ações e metas que vão estar dentro do PPA. E, finalmente, né, numa articulação da Secretaria de Finanças com a Secretaria de Governo, com o Gabinete do Prefeito, com o Departamento de Tecnologia de Informação, né, grandes parceiros aí nesse processo, realizamos 9 plenárias regionais na cidade e mais um aplicativo que permitiu a participação da população online, né? Então, nós tivemos a participação tanto presencial como online, de uma forma bastante profunda, ampla, em toda a cidade, né? E isso ajudou a possibilidade de coletar, né, todas as propostas da população para as prioridades da cidade nos próximos 4 anos. Né? E a gente conseguiu definir aqui, de uma maneira melhor, né, a partir da participação popular, do PPA participativo, esse processo que é tão importante também, que ajuda a contribuir demais com a elaboração do plano plurianual. Bom, se nós olharmos agora um pouquinho mais em detalhes o plano plurianual, né, nós temos aí para 4 anos, 2026 a 2029, nós temos uma receita estimada, né, de 7 bilhões e 700 milhões, quase 7 bilhões e 800 milhões de reais. Essa é a receita estimada para os 4 anos seguintes aí, quando a gente considera como um todo essa receita. E é importante observar quais são os principais itens dessa receita. A gente faz uma análise por categoria econômica, né? As transferências correntes, né? E aqui nós estamos falando principalmente dos repasses do ICMS,
que o Estado faz, os repasses do IPVA, os repasses do FPM, que é federal, Fundo de Participação dos Municípios, os recursos do SUS, esses todos integram aí as transferências correntes. Eles representam 48%, vão representar 48% das nossas fontes de financiamento, de receita, né? As receitas próprias do município, impostos, taxas, contribuições, elas vão representar 35%. Aqui nós estamos falando do IPTU, ISS, ITBI e algumas taxas municipais. Elas vão representar 35% das nossas fontes de recursos aí nos próximos 4 anos, né? Esses são os principais 2 itens, né? Depois nós temos as contribuições com 7%, enfim, transferência de capital 3%, mas vejam, né? O grosso da nossa receita são receitas próprias do município e as transferências correntes obrigatórias, né, previstas na Constituição. Então, é por aí que o PPA está estruturado, né? Quando a gente olha também por poderes e órgão, né, desse orçamento todo, previsto para os 4 anos, 85% se refere à Prefeitura Municipal, 6 bilhões e 600 milhões, Câmara Municipal com uma previsão de 3%, 212, quase 213 milhões no período, e Ortoprev, 12%, 908 milhões nesse período. E as despesas, como estão previstas? Aqui é importante destacar. As despesas no PPA, agora olhando as despesas da Prefeitura, os 6 bilhões e 600 milhões, a gente deve ter uma despesa com pessoal e encargos, né, o gasto com a Folha e todos os encargos da Folha, da ordem de 2 bilhões e 700 milhões nesses 4 anos, 41% de todas as despesas. Outras despesas correntes, que é o resto do custeio, os outros contratos de custeio e serviços continuados, com 44%, 2 bilhões e 900, quase 3 bilhões. E investimentos, ali em verde, nós teríamos aí 522 milhões em investimentos, 8% dos orçamentos nos próximos 4 anos, né? Também é um percentual bastante significativo. São os nossos desafios aí para esse período de 4 anos, né? Juros e encargos da dívida 2%, amortização da dívida 5%, né? Então, o custo da dívida entre amortização e juros fazendo mais ou menos 7% do nosso das despesas dos próximos 4 anos. Aqui a ideia é passar um pouco para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando, né, o detalhamento que nós temos no PPA. O plano plurianual é todo detalhado, né? Então, aqui nós só pegamos um dos programas que estão no PPA definidos, chamado anexo 2, né, onde a gente tem toda a definição e detalhamento do PPA, mas ele é todo detalhado dessa forma, nesse formato. Nós temos o programa, aqui no caso é um programa da saúde, estruturação e qualificação de média e alta complexidade. Nós temos o objetivo desse programa, a justificativa desse programa, o custo geral desse programa para os próximos 4 anos, 26, 27, 28, 29, e o custo total no PPA. E aqui embaixo, na parte de baixo aí dessa tabela, nós temos importante os indicadores, né, aquelas medidas que vão revelar se a execução desse programa ao longo dos próximos 4 anos está surtindo efeito ou não, né? São esses indicadores que vão mostrar isso. Cada programa tem 3 indicadores gerais, pelo menos. Todo programa tem 3 indicadores, pelo menos, mais amplos, gerais. No caso aqui, os indicadores são taxa de ocupação dos leitos hospitalares, né, tempo médio de permanência hospitalar e valor total per capita aplicado na média e alta complexidade. São os indicadores que a gente tem desenhou junto com a Secretaria de Saúde, participando ativamente, assim como todas as secretarias participaram na elaboração dos seus indicadores, né, mais gerais. Então, esse já um retrato do que se pretende com cada programa. Esse aqui, no caso, é um programa importante da saúde, ligado à média e alta complexidade. E dentro desse programa, nós temos inúmeras ações. Todo o programa está ligado a ele, inúmeras ações que vão ajudar na execução desse programa. Então, nesse caso da média e alta complexidade, são várias ações que vão aparecer. Estruturação da atenção especializada, gestão de serviços de saúde, custeio de energia, água e telefone,
locação de imóveis, análise laboratorial e radiológica, vários itens que vão ajudar, essas ações que vão ajudar aquele programa a ser, de fato, executado. Em cada ação, um produto específico, também um indicador para cada uma das ações, para os próximos 4 anos. Esse foi o trabalho que eu comentei, feito de maneira muito importante, com cada secretaria, pelo menos 2 reuniões com cada uma delas, né, para que elas pudessem detalhar programas, ações, indicadores e metas em cada área. E aqui a gente tem um pouco um panorama geral, no anexo 2, de quais os valores previstos em cada programa, né? Nós não vamos ser exaustivos aqui na apresentação, mas cada programa, obviamente, tem um valor aí orçamentário previsto para os próximos 4 anos. Então, o indicador ali de cidade planejada inteligente, vamos ter aí recursos da ordem de R$ 87.500.000 para esse programa, né? Programa de habitação, habitação mais humana, também tem um valor importante de R$ 45 milhões. Mobilidade segura e inclusiva, na área da mobilidade urbana, 191 milhões, né? E assim por diante. Cada secretaria conta com pelo menos um programa, né? Todas as secretarias têm pelo menos um programa, algumas 2 ou 3 programas, dependendo da sua complexidade, principalmente saúde e educação, né? E assistência social também, normalmente contam com mais de um programa. Mas pelo menos um programa cada secretaria tem, né? Então, isso denota aí, ó, o detalhamento do PPA na análise para 4 anos aqui, em todas as áreas. Aqui eu não vou me ater aqui, mas a apresentação está à disposição de todos. Vamos, então, agora, já que a gente fez essa importante exposição sobre o plano plurianual, é importante a gente agora pensar, apresentar um pouco a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2026. Né? Então, elas estão juntas, né? O prazo para apresentar o PPA para a Câmara era 31 de agosto, a Lei Orçamentária nós tínhamos agora até 30 de setembro, né? E, obviamente, elas estão ligadas, elas estão intimamente ligadas. Então, o que a gente tem que, quando vai elaborar uma lei orçamentária, nós temos que pensar no quê? Quais são as questões importantes que envolvem a apresentação de uma lei orçamentária? Primeiro, a previsão de receita para 2026. Né? Então, a gente vai fazer uma previsão de receita detalhada em todos os itens da nossa receita, né? São muitos itens, mas a gente tem que olhar o que a gente vem arrecadando em 2025 e fazer ali uma correção, né? Normalmente, a inflação prevista para o próximo período, corrigir pela inflação, e mais alguma variação do PIB, né, do Produto Interno Bruto, variação da economia. Né? Então, esse é um cálculo que a gente tem que fazer para cada uma das receitas. Né? Receita tributária, o IPTU, o Imposto de Renda, o ISS, o ITBI, as taxas, que são receitas próprias do município, as receitas de contribuição, principalmente contribuição social, mas também a contribuição à iluminação pública, a receita patrimonial, são as aplicações financeiras do município, e as transferências correntes, Fundo de Participação dos Municípios, que é federal, que é todo o recurso arrecadado pelo governo federal através do IPI e do Imposto de Renda, ele transfere uma parte para os municípios através do FPM. SUS, recursos da saúde específicos, Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, ou SUAS, né? FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e o IPVA, e o ICMS, que são estaduais, impostos estaduais transferidos para o município. E também os recursos do Fundeb, fundamental, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino, da Educação Básica. Todas essas são transferências correntes, e em todas elas nós temos que calcular, projetar quanto nós vamos arrecadar o ano que vem. E outras receitas correntes, multas, dívida ativa, indenizações, são itens importantes. E, finalmente, as receitas de capital. Se nós vamos ter alguma operação de crédito, recursos de financiamento, convênios, para obras, para investimentos, todos eles projetados nessa etapa aqui. Bom, elaborada a previsão de receita, vamos para a despesa. Então, também com base nos gastos de 2025, a gente vai ter que projetar um reajuste previsto, alguma ampliação do custeio e convênios específicos para cada área. Nós temos que projetar a folha de pagamentos, sempre olhando para um limite importante de 51,30% da receita corrente líquida. Esse é um limite prudencial,
tem um limite máximo que é 54%, mas a gente não pode ter o nosso orçamento acima disso aí, em hipótese nenhuma. Nós temos que olhar para a dívida do município, pagamento com juros e amortização, que nós temos já contratado, os repasses para a Câmara, que devem representar até 6% do valor de um conjunto de impostos, contratos para garantir recursos para a continuidade daquilo que já está em andamento, de todas as ações em andamento, e as obras, né? Garantir recursos para as obras que estão em andamento, né? São partes importantes. E, finalmente, os outros custeios, aí, todos os contratos vigentes, luz, água, telefone, combustíveis, enfim, locação de máquinas, tudo aquilo que a gente já tem em funcionamento. Aí é importante dizer que se depois de tudo isso você tiver folga no orçamento, aí sim você vai incluir novas despesas. Essa é a regra. Essa é a regra da prudência, né? E a regra da boa gestão orçamentária. Também temos que olhar para os limites aí com o pessoal, os limites da lei de responsabilidade fiscal, como eu comentei, limites máximos de gasto com o pessoal, né? 54% é o máximo, 51,3% é o prudencial. Os limites, aí no caso mínimo, né? Gastos mínimos, despesas, investimentos, diria o pessoal da educação, mínimos na educação, que é 25% dos impostos, na saúde o mínimo é de 15%, despesas com os profissionais de educação, mínimo de 70% do Fundeb. E tudo isso, a gente tem que pensar que as receitas e despesas devem estar equilibradas por cada fonte de recurso e vinculação. A partir daí, você vai para o projeto, texto do projeto de lei, mensagem, e aí nós temos os anexos e gráficos. Nós vamos fazer uma rápida exposição sobre o que está previsto aí nos detalhes aqui para os próximos 4 anos, mas também para 2026. Né? Toda a projeção nossa de receitas, né, está baseada numa previsão de aumento da economia, do produto interno bruto de 2,5% ao ano, para o ano que vem, e depois, para os anos seguintes, 27, 28 e 29, um aumento de 2% da economia. E a inflação, para o ano que vem, né, nos próximos 12 meses, seria de 4,5%, e depois a inflação caindo para 4% em 27, 3,8% em 28, 3,8% em 29. Esses dados não são aleatórios, eles são dados obtidos do Boletim Focus, que é o boletim do Banco Central, né, que faz as previsões de crescimento da economia para os próximos anos e também de inflação, e também da taxa de câmbio e também dos juros. Então, são as projeções que estão sendo utilizadas pelo governo federal, pelo governo do estado e por boa parte dos municípios. E aí nós temos, portanto, um orçamento estimado para 2026 de R$ 1.972 bilhões, isso é o estimado para 2026, e depois nós temos os orçamentos para os anos seguintes. A receita corrente deve ser de 1.781 e os investimentos, a receita de capital, de 191 milhões. São as projeções que a gente tem. Se a gente for olhar o que está orçado nesse ano, a receita corrente líquida, receita principalmente de impostos, transferência de impostos, convênios, alguns convênios específicos, a gente tem tinha esse ano orçado 1.417 e nós estamos orçando para o ano que vem 1.514 bilhões, um crescimento de 6,9%. Ao contrário de alguns outros entes, né, esse é um crescimento acima da inflação. Né? Nós estamos projetando, a inflação deve estar abaixo de 5% nesse período, 4,5% nós estamos projetando um aumento da receita corrente líquida de quase 7%. Né? É um grande desafio para 2026. Se a gente for olhar dentro da lei orçamentária, do projeto de lei orçamentária 2026, quais são as principais receitas que estão ali, e eu gosto sempre de chamar a atenção para isso, as principais receitas, não só do município de Hortolândia, todos os municípios médios e grandes do Brasil, a principal receita é o ISS, é o Imposto sobre Serviço, de qualquer natureza, que é o imposto municipal, que, por sinal, vai passar agora por uma grande transformação, já a partir do ano que vem, porque a reforma tributária atinge diretamente o ISS e a segunda maior receita, que é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esses dois impostos
vão ser aglutinados, vão virar um só. É o IBS, é a reforma tributária já aprovada, que entra em vigor a partir do ano que vem. Então, para vocês terem uma noção, a reforma tributária modifica, mexe diretamente com as duas principais fontes de arrecadação do município, de Hortolândia e das principais cidades, médias e grandes do Brasil, né? O ISS vai representar 337, quase 338 milhões no ano que vem, e o ICMS, quase 291 milhões, né, no ano que vem. Então, nós estamos falando aí de algo em torno de 600 milhões de reais, é a receita desses dois impostos, né? Então, boa parte das nossas despesas estão sustentadas por esses dois impostos. Depois você tem o Fundeb, com 215 milhões, da educação, né? O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, vem federal, mas é também de livre aplicação, 143 milhões. O imposto de renda, retido na fonte, é nosso, é municipal, 100 milhões. E o IPTU, que muitas vezes é tão comentado, ele representa 92, 93 milhões. Então, ele é a sexta fonte de recurso, né? Depois o IPVA, Imposto sobre Veículos, nós devemos ter uma arrecadação de 56 milhões. Aliás, a arrecadação é estadual e o Estado repassa uma parte para o município. Então, esses são os grandes números, as principais receitas, né? Aqui a mesma questão, a mesma discussão, só para vocês terem uma ideia, para o ano que vem, os impostos, taxas e contribuições, IPTU, ITBI, Imposto de Renda, ISS, taxas, que são os municipais, vão representar 31% da nossa receita, e as transferências correntes vão representar 47% da nossa receita no ano que vem. Por fonte de recurso, Tesouro, recursos do Tesouro Municipal vão representar 60% das nossas receitas, as outras transferências e convênios, 14%, federais, estaduais, recursos vinculados, e as operações de crédito, 4%, né? Então, de novo, a importância dos recursos do Tesouro Municipal, né? Aqui é sempre bom que a gente fala nesses grandes números, né? Então, a gente fala de uma receita total do orçamento de 1.972 milhões, mas, obviamente, se eu tirar os recursos, as receitas que vão ser destinadas à Câmara Municipal, através dos duodécimos, e à Hortoprev, nós já estamos falando de algo em torno de 1.710 milhões. Se eu tirar as receitas de capital, que são receitas carimbadas para investimentos, eu estou falando em 1.519 milhões. E se eu olhar apenas as receitas que são do Tesouro, que são para livre provimento, despesas, então, entre aspas, mais livres para o custeio da administração, eu estou falando de 1.107 milhões, né? Então, o orçamento total 1.900, mas as despesas do Tesouro, as receitas do Tesouro disponíveis para a Prefeitura são de 1.107 milhões, né? E aqui eu tenho que pagar folha, encargos, custeio todo da máquina, né? Toda aquela quantidade de itens enorme ali, de despesas, que nós vamos detalhar agora um pouquinho. O orçamento da Prefeitura, né, do orçamento total de despesas de 1.972 milhões, da Prefeitura nós vamos ter uma despesa de 1.710 milhões, a Câmara com 50 milhões, 172, proposta para o ano que vem, e o Hortoprev 211 milhões. Né? Essa é a distribuição das despesas entre os órgãos aí, entre os poderes aqui no município. Por categoria econômica, essa despesa é importante, essa distinção aqui. Pessoal e encargos sociais vão corresponder a 38% do nosso orçamento, 645,5 milhões. As outras despesas correntes, o resto do custeio da máquina, 45%, 768 milhões para o próximo ano. Encargos de juros, encargos da dívida e amortização vão representar 5% da nossa despesa. E investimentos, nós vamos ter um esforço aqui de investir 202 milhões, ou 12% do nosso orçamento. Esse é um esforço constante que a gente tem feito em Hortolândia, de buscar sempre investir aí próximo de 10%, um pouco acima. Lógico que na execução não é fácil manter
uma execução de investimento nesse nível, mas é um esforço que a gente vem mantendo ano após ano aqui na cidade de Hortolândia, e isso é um dos grandes diferenciais. Muito difícil os municípios investirem mais do que 4% do orçamento, muito difícil. Pegar qualquer orçamento aqui da região metropolitana, normalmente os investimentos são muito baixos, né? E é o diferencial, um dos grandes diferenciais da cidade de Hortolândia. Por secretarias, as despesas, obviamente, educação, saúde representam as maiores fatias, a Secretaria de Obras também tem uma participação importante, e aí, assim por diante, as demais secretarias com um percentual aqui na distribuição das despesas, aqui na LOA 2026. Aplicação no ensino, né, é importante a gente registrar, e esse é um dado importante também, que de toda a receita que a gente tem de impostos e transferências, né, a gente tem que, obrigatoriamente, consignar no orçamento pelo menos 25% na educação e 15% na saúde. Na proposta orçamentária que nós fizemos, estamos fazendo, a educação vai ter ali um pouquinho acima de 25%, com 300 milhões, e a saúde 24%, né, o mínimo é 15%. Nós vamos ter já alocados ali 24%, 288 milhões na saúde. Bom, e para a gente ir para a etapa final da nossa apresentação, a proposta de lei orçamentária tem os principais investimentos aqui, investimentos importantes em todas as áreas, né? Nós temos um conjunto de investimentos na educação, pelo menos aqui 17 unidades de ensino, EMEFs, EMEIs, tendo ampliação, reforma, então estão previstos aqui com recursos federais, com recursos e também contrapartidas do município, né? Nós temos na cultura também 2 ações importantes, também já previstas com recurso federal, reforma do casarão e reforma do Centro de Formação Musical. No esporte, também reforma importante de unidades da Secretaria de Esporte, com recursos federais e estaduais, e também contrapartida municipal. Na Secretaria de Obras, obviamente, um pacote grande de obras ligadas ao recapeamento de diversas ruas, vias do município, com recursos federais e estaduais. Os recursos do Fomplata, né, da grande operação de crédito que nós temos aí para várias obras de infraestrutura no município, né, várias que estão em andamento, várias que vão entrar em andamento ao longo desse próximo ano, outras que já estão em andamento, totalizando quase 46 milhões de reais pelo Fomplata e mais 10 milhões aí de contrapartida do Tesouro, já previsto nesse ano de 2026, né. E temos aí já uma previsão, né, importante também de recursos do PAC, do novo PAC aí, também na ordem de 42 milhões de reais para obras de macrodrenagem, né? Enfim, já começa essa discussão e já está também sendo consignado no PPA e na lei orçamentária. Finalmente, mobilidade urbana, aliás, já foi anunciado, já foi assinado, inclusive. Nós temos aí o contrato com ônibus elétricos, a implantação de ônibus elétricos, renovando a nossa frota, né, através de um contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal de 29 milhões de reais e uma contrapartida do município de 1,5 milhão, né, implantação de ciclovias, enfim, no meio ambiente também projetos importantes, já previstos com recurso federal, e na saúde, um grande pacote de investimentos na saúde, com reforma de unidades de pronto-atendimento nossa, reforma do Centro de Especialidade Médica, construção do Centro Especializado em Reabilitação, né, de CAPS, né, e também da UBS Jardim Amanda, UBS Jardim Amanda 3, ali, uma terceira UBS, além da UBS Terras de Santa Maria. Enfim, aqui com recursos federais, né, todos com recursos federais. E contrapartidas do município também têm que estar previstas para todas essas obras, né? Além de inúmeras reformas das unidades já existentes. Finalmente, finanças também têm lá os seus recursos, né, para o Programa de Modernização da Administração Tributária, do PEMAT, a conclusão dos recursos do PEMAT, de 1.900.000 aí, um saldo ainda existente, nós vamos continuar melhorando e procurando modernizar a nossa administração tributária. Então, nós estamos falando de um total aqui, recursos externos, como eu falei, de 208 milhões e contrapartidas de 28, quase 29 milhões por parte do município. Esse é o tamanho dos investimentos que nós estamos projetando
E aqui tudo com recursos já previstos, né? Não são possibilidades, são emendas que já estão disponibilizadas para a gente, operações de crédito que já foram assinadas, enfim, são recursos dessa ordem. E para a gente efetivamente concluir aqui, eu queria registrar a importância da participação cidadã, do PPA participativo, que ajudou a nortear todo aquele plano de investimentos que nós apresentamos, tanto no PPA como na lei orçamentária. O processo de participação, nós tivemos mais de 3.000 participantes nas audiências, um número também expressivo através do site e através do QR Code, que podiam acessar o site da Prefeitura, e nós tivemos aí a mobilidade como principal item, principal área demandada pela população, e isso está em sintonia, obviamente, com o nosso projeto já previsto na lei orçamentária do ano que vem, de renovação da frota, de ônibus elétricos, tentar melhorar o nosso sistema de transporte público no município. A mobilidade teve 20% de todos os apontamentos aí, de todas as indicações nas audiências e na internet. A educação ficou com 18%, principalmente para a infraestrutura nas escolas, melhoria das infraestruturas nas escolas, e o plano de investimentos também tem um foco grande na educação, e a saúde com 13%, também para a infraestrutura em saúde, atenção primária, enfim, UBSs, e isso também apareceu com muita força e ênfase na participação da população. Segurança pública também com 13%, aparece de forma importante, e infraestrutura urbana, principalmente nas chamadas obras de infraestrutura, nós tivemos 16% de apontamentos nas audiências. E isso acaba espelhando também o plano de investimentos nosso no PPA. Depois, serviços urbanos, assistência, esporte, habitação, cultura, desenvolvimento, turismo e algumas outras áreas. Então, esse foi o desafio nosso, desafio de aperfeiçoar o PPA, trazer um PPA muito mais sintonizado com a população e sintonizado com a cidade, um PPA articulado com os projetos prioritários da administração e um PPA, obviamente, buscando projetar uma cidade cada vez melhor para os próximos 4 anos. E a lei orçamentária de 2026 vai nessa linha, né, construindo a primeira parte, a primeira etapa desse nosso PPA. Então, é isso que a gente tinha a trazer para vocês aqui, e estamos abertos aí a todas as contribuições e apontamentos nessa audiência. Obrigado, Eduardo, pelas explicações. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Então, vou dar por encerrada a audiência. Quero agradecer aqui ao Paulo, nosso advogado, e à Ângela, que nos dão suporte na Comissão de Finanças e Orçamento, ao Kleber também, que está presente até esse momento, nosso secretário-geral aqui da Casa, e a todos vocês por terem acompanhado e participado da nossa audiência pública. Muito obrigado a todos, obrigado, Bonadio, obrigado, Eduardo, e uma boa noite.